Paraíso FM. Olha, deixa eu falar aqui, eu vou começar o nosso bate-papo com o nosso amigo, presidente da OAB Sobral, Dr. José Inácio Linhares. Dr. José Inácio, bom dia, meu irmão. Bom dia, meu amigo Isaías, bom dia, Ivo, bom dia, doutor Augusto, bom dia, doutor Zé Luiz Lira. Mais uma vez é com grande alegria que a gente participa desse evento de tão grande, desse programa de tão grande audiência, agora para tratar de um tema importante para a sociedade sobralense, para aqueles que gostam de uma boa leitura. Estamos hoje, Isaías, dando posse, tomando posse também. Estou dizendo dando posse porque sou o presidente de honra e terei a honra de dar posse a todos os acadêmicos da Academia Sobralense de Letras Jurídicas, e também faço parte da academia na cadeira 4, tendo como meu paranifo o Barão de Sobral. Então fico muito feliz em estar participando desse momento especial da vida da sociedade sobralense, da vida daquele pessoal mais intelectual que gosta de leitura. Então tivemos com o Dr. Zé Luiz Lira, que é o presidente da academia, nos procurou lá na OAB para criar essa academia aqui em Sobral, a primeira do interior do estado do Ceará. Mais uma vez, somos pioneiros aqui em Sobral. De plano, aceitei a missão, e aí a academia foi criada dia 26 do mês passado. E hoje, no Teatro São João, a partir das 18 horas, os 25 primeiros imortais da academia tomarão posse numa sessão solene, com a participação da sociedade sobralense organizada, das autoridades. Então estamos aqui nesse momento convidando a toda a sociedade sobralense para se fazer presente hoje no Teatro São João, a partir das 19h30, para que possam participar desse momento ímpar da vida do povo sobralense. Ok. Doutor Zé Inácio, para não fazer confusão, Academia Sobralense de Letras Jurídicas. Isso. Chegando aqui meu professor, Zé Luiz Lira, professor doutor Zé Luiz Lira, e eu não estou aqui identificando doutor Vitor Vasconcelos. Fique à vontade aí, meu irmão. Como é que eu faço agora? Como é que eu conduzo? Rapaz, eu acho que eu vou passar a palavra para o presidente da UAB. O presidente, você conduz aí você conduz a sessão ou a reunião? Obrigado, meu amigo Zé, mais uma vez. Gostaria de saudar aqui meu amigo e irmão Vitor Vasconcelos. Então, vou passar agora a palavra ao nosso presidente da Academia Sobralense de Letras Jurídicas, esse obstinado, essa pessoa que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande, professor Zé Luiz Lira, que, como eu já falei anteriormente, na hora que ele me trouxe o projeto, de logo a gente abraçou, porque a gente sabe da seriedade que é o professor Zé Luiz Lira. Com a palavra, Zé Luiz Lira. Ok. Bom dia, professor. Fique à vontade. Bom dia, Isaías. Eu estou prejudicado que eu não lhe vejo, mas tudo bem. Tem problema não, a gente dá um jeito aqui. É a democracia, né? Bem, bom dia a todos os ouvintes, bom dia à diretoria da academia quase toda reunida aqui, o presidente de honra, o secretário-geral, o nosso Augusto Liberato, que é o vibrador maior, me liga 3, 4 vezes no dia, preocupado com a academia, viu? Pois bem, a ideia dessa academia, primeiro, existe a Academia Cearense de Letras Jurídicas. A Academia Cearense de Letras Jurídicas foi fundada há uns 2 anos, mas ela não contempla todo o interior. À época até eu fui convidado para participar, mas eu estava muito ocupado aqui em Sobral. Eu disse, não, eu não tenho condições de participar efetivamente das reuniões, então vamos dar um tempo. Então veio a ideia de criar, há uns 2 anos também aqui, mas eu presidi a Academia Sobralense, aí não dava para eu me dedicar às 2 coisas, até porque fundar, mesmo que eu não fosse escolhido presidente, fundar uma academia é um negócio que dá muito trabalho. É a 4ª que eu fundo, e cada vez que eu fundo a academia é uma coisa diferente, é uma coisa nova, tem a peculiaridade local. Sobral não é uma cidade qualquer que a gente chegue e diga eu vou fazer. Não, Sobral tem 3 escolas jurídicas, tem gente notável. Por exemplo, a primeira turma de bacharéis em direito, aqui na época o termo usado, do norte do Império Brasileiro,
tinham 2 sobralenses, o padre Biapina e o José Martiniano. Então eram homens notáveis, e Barão de Sobral assina a Lei Áurea como uma espécie de chanceler, porque ele era secretário do Ministério dos Negócios do Império, como se fosse uma chancela na Lei Áurea. E assim são muitos e notáveis nomes que a gente pode encontrar. Nós tínhamos razões subejas para criar, era só a necessidade. Então veio o fim do meu mandato na Academia Sobralense, eu disse: é a hora. Procurei o Dr. Zé Inácio, já com o projeto pronto, estatuto, brasão, porque a gente foi formatando ao longo do tempo. Eu não preciso me inspirar para fazer brasão, para fazer estatuto, porque eu já fiz, esse é o 4º, e já ajudei a muitos outros. Mas, à época, eu entrei em contato com o Dr. Ives Granda Martins, que é meu colega na Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Ele me mandou mas a Ada Pellegrini, que foi minha professora, eu chamo tia Ada na intimidade, porque ela gosta disso, tem 80 e poucos anos, é uma senhora admirável. Não fosse o cigarro dela perto de mim, eu era perfeito com ela. O problema é que eu tenho problema alérgico. Pois bem, a professora Ada Pellegrini também participa dessa academia, que é a Academia Paulista de Letras Jurídicas. O estatuto teve uma inspiração muito grande nele, além da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da própria Academia Brasileira de Letras. Eu pedi a um amigo que é acadêmico para revisar. Então, escolhi os nomes. Nós pensamos em instalar com 25 nomes. Por quê? Porque a academia, quando a gente já funda com 40 pessoas, alguns colegas tem as pessoas mais idosas, que às vezes não podem frequentar, tem isso, tem aquilo. Também nós pegamos alguns nomes ligados a Sobral que residem em Fortaleza, como, por exemplo, o desembargador Ademar Mendes Bezerra, que dorme e acorda falando em Sobral. Não tinha como excluí-lo dessa academia. O Judicael Sudário, que foi magistrado aqui, até disse que quando se aposentava ia embora para Sobral. O Martônio Montalverne, sobralense, da melhor estirpe. Então, foram alguns nomes que foram surgindo e nós não podíamos deixar fora. Por exemplo, pegamos nomes de pessoas que estão começando na carreira acadêmica. Por que não? É uma forma de incentivar ao jovem advogado, ao advogado que está começando. Porque se a gente pega só medalhões, como outro dia eu dizia, agora mesmo, há pouco tempo, eu me tornei presidente de honra da Academia Brasileira de Arqueologia, depois de 2 mandatos. E eu disse para o nosso colega lá, ele foi escolhendo nomes e nomes e nomes. Olha, esses nomes aí nenhum vão lhe ajudar. Você não vai trabalhar com esses nomes vão comparecer um dia de solenidade. Então a academia é um ato, é uma inspiração desde 1635. Como surgiu uma academia? A França queria fazer uma enciclopédia. E para essa enciclopédia era necessário que alguns nomes, alguns notáveis, dessem o seu parecer. Eles reuniram 40 pessoas, essas 40 pessoas teriam um ídolo, uma pessoa para admirar, que era o patrono. E eles formaram o dicionário francês, formaram a enciclopédia. A partir daí o mundo inteiro se espelhou. A nossa Academia Cearense de Letras é a mais antiga do Brasil. Ela é mais antiga que a brasileira, porque o Antônio Salles era cearense, nome das principais ruas de Fortaleza, até porque a rua onde eu fico, em Fortaleza, não posso dizer que moro mais em Fortaleza, a rua que eu fico em Fortaleza é vizinha Antônio Salles. E o Antônio Salles, com sua ave de arribação, que já caiu em tantos vestibulares, foi para o Rio de Janeiro, tendo ajudado a fundar a Cearense. E lá, nas conversas nos cafés, com o Lúcio Mendonça, com o Machado de Assis, com tantos outros, deu a ideia: vamos fundar a Academia Brasileira, no Ceará já tem a Cearense. Ele, como é lá no Ceará? E foi dizendo, e a Academia Cearense inspirou a criação da Academia Brasileira. E o Antônio Salles era tão humilde que não aceitou uma cadeira. Então o Lúcio Mendonça disse: pois a primeira cadeira é a sua, qual é a que você vai escolher? Ele disse: não,
Eu estou velho demais para academia, não quero não. Eu só quero que vocês fundem. E assim surgiu a Academia Brasileira. Surgiu a Academia Brasileira de Letras Jurídicas lá pelos anos 70. Agora, há uns 2, 3 anos, surgiu a cearense. E a nossa tem um caráter de pioneirismo, até o telegrama do presidente da Academia Cearense de Letras, ele diz assim: Sobral continua a nos orgulhar. Isso em relação à fundação da Academia e tudo que Sobral dá para o Ceará em termos de orgulho. E por que o Zé Augusto Bezerra teria dito isso? Eu compreendi, ainda não liguei para ele para agradecer, porque esses dias têm sido muito corridos, mas eu penso que é porque é a primeira academia no interior do Ceará. Outros presidentes já entraram em contato com o nosso presidente da OAB, não vou citar seccionais aqui por questão de ética, mas pelo menos 2 seccionais já estão interessadas em instalar lá nas suas cidades uma academia jurídica. E a ideia nasce de Sobral. Olha aí. Ok. Doutor Zé Inácio Linhares, pode conduzir. Gostaria de passar agora a palavra ao doutor Vitor Vasconcelos, que é nosso secretário-geral, que falará um pouco da academia e dos seus membros. Bem, bom dia a todos, bom dia ao Bom colega Zé Nicolau, bom dia ao presidente da UAB, bom dia ao meu amigo presidente da Academia Sobralense de Letras Jurídicas, o professor José Luiz Lira. A diretoria da Academia ela é formada pelo presidente de honra, Dr. José Inácio Linhares, presidente, Dr. José Luiz Lira, vice-presidente, Judicael Sudar de Pinho, secretário-geral, eu, que vos falo, Vitor Vasconcelos, primeiro secretário, Segundo Azevedo, tesoureiro, Dr. Alexandre Pinto Moreira, primeiro tesoureiro, o Dr. Rafael Viana. Os conselheiros são o Dr. Ademar Mendes Bezerra, Décio Pimentel Gomes, Domingues Ponte, Hebe Pimentel Gomes Luiz e Gilberto Feijão. Essa diretoria foi escolhida na nossa primeira reunião, no dia 26 de julho, em que foi feita uma aclamação pela escolha de todos, uma escolha bem pacífica, bem tranquila, em que todos nós, nessa atividade de mecenas da cultura aqui de Sobral, nós queremos desenvolver a atividade cultural, doutrinária, dentro da região de Sobral. Como disse o professor José Luiz Lira, nós ultrapassamos um limite hoje e trazer e fomentar a cultura sobralense. Não é tanto que uma das nossas atividades do Estatuto é justamente esse fomento à cultura jurídica. Vamos tentar fazer palestras, vamos tentar criar uma revista jurídica ligada à academia, com atividades periódicas. Vamos organizar, vamos ajudar a criação, o fomento das atividades jurídicas nas universidades, tanto na UEVA, quanto na Faculdade Luciano Feijão, hoje no INTA, agora com aquela do IAD e Educare, lá na Serra. Tianguá, né? Tianguá. Então, a gente vai tentar fazer esta interlocução para aumentar e fomentar a cultura e trazer também novos participantes da academia. A academia não vai se fechar somente aos seus membros, ela vai também ter a sua função social, que isso vai ajudar mais ainda Sobral e região, a trazer novos literatos, novos autores, novos professores, certo? Então, agora eu passo a falar das cadeiras e os patronos. A primeira cadeira, o patrono, é o Dr. Agerson Tabosa Pinto, e o ocupante dela é o professor José Clito Carneiro. O Agerson de Tapajé foi professor de... Todos os advogados se formaram até 2004, 2005 em Fortaleza, porque ele foi 25 anos professor da Faculdade de Direito da Federal e foi também, durante uns 15 anos, professor da Unifor e professor da Facete. Homem notável, foi seu professor. Homem notável, eu admiro muito, gostava muito dele. Ninguém sentava na primeira fila, né, Zé Inácio? Era uma figura. Ô, rapaz. Bom, o professor Gerson não se incomodaria com isso, que a gente comentava com ele. Ele dizia, ele gaguejava de vez em quando. Por que ninguém senta nessa fila? Ele tinha um problema no rabial e cuspia um pouquinho. E ninguém queria ficar na primeira fila. Autor, né? Autor, o melhor livro de direito romano que tem depois do Cretela Júnior é o dele. O do ministro Barbosa, como é? O ministro Moreira Alves, fica longe do livro do Agerson.
Ok. O segundo ocupante, o segundo patrono é o Antônio Biapina, cujo ocupante é o Dr. Ademar Mendes Bezerra, dispensa comentários. Os dois. Terceiro, Antônio Joaquim Rodrigues Júnior, cujo ocupante... O conselheiro Rodrigues Júnior. Conselheiro Rodrigues Júnior, cujo ocupante é o nosso nobre colega Augusto Liberato, aqui presente. O quarto ocupante é o Dr. José Júlio Albuquerque Barros, barão de Sobral, cujo ocupante é o nosso ilustre José Inácio Linhares. José Inácio disse que escolheu o patrono mais difícil de escrever sobre ele. O quinto ocupante é Dr. Chagas Vasconcelos, cujo ocupante da patrona Chagas Vasconcelos, hoje o ocupante sou eu, Francisco Vitor, meu avô Chagas Vasconcelos, Dr. Chagas Vasconcelos. Fiquei na dúvida se o Vitor conhecia na época que fomos sou suspeito para falar de Santana, grande político, pai da pobreza daquela região, Grande orador. conhecido como Anjo Bom. O sexto, Dr. José Clodoveu Arruda Coelho, nada mais justo também trazer o Dr. José Clodoveu Arruda Coelho Neto como seu ocupante. Sétimo, Dr. Clóvis Bevilacqua, cujo ocupante é o nobre professor José Luiz Lira, que recentemente lançou um livro sobre cartas de Clóvis para Amélia, não é? Só um pouquinho sobre... Pois não. Só um pouquinho, doutor. Pois não. Você queria que eu falasse um pouquinho sobre ele? Olha, o Brasil foi o maior jurista do Brasil foi o Clóvis Bevilacqua. Da Viçosa, mas do Brasil. Natural de Viçosa. Mas, digamos, se você me perguntar qual o maior advogado criminalista ou o maior advogado do Brasil, para mim não foi o Rui Barbosa, não. Foi o nosso querido amigo Dr. Evandro Lins e Silva. Homem notável, corajoso, nunca teve medo de nada, foi combatente. E o Clóvis foi uma espécie de anjo para o direito. Injustiçado, maltratado, pobre demais, morreu paupérrimo. A casa que ele morava quando morreu era alugada. A família ia ser despejada porque não tinha dinheiro para nada. Os amigos se juntaram e compraram a casa e doaram para a dona Amélia, a mulher dele. E o Clóvis, ultimamente nós reparamos uma grande injustiça que eu faço questão de ressaltar, porque as injustiças a gente sofre e espera o momento certo para corrigir. O Clóvis sofreu essa injustiça nos anos 40 e só agora nós estamos corrigindo. Ele não deu o famoso parecer pela expulsão ou pela extradição da Olga Benário Prestes. Eu, pessoalmente, estive no Supremo Tribunal Federal, à época me dava muito bem com o ministro Joaquim Barbosa, telefonei para ele, expliquei o que eu queria, ele disse, venha e eu autorizo, você vê na minha sala. E de fato vi eu chorei quando eu terminei de folhear. Ele disse, por que você está chorando? Eu disse, ministro, cadê a assinatura do Clóvis Bevilacqua? Ele não tem? Eu ainda não li. Eu disse, não tem. A Olga foi expulsa e não extraditada. Para nós que somos todos advogados, entendemos muito bem, mas para o público, para as pessoas que não são formadas em direito. No ato de extradição, o presidente da República pede o parecer do Supremo, como foi o caso daquele italiano, que eu não me recordo o nome agora, César Batista. O Supremo Tribunal Federal deu um parecer para a presidência da República. Parecer, não está determinando nada. A presidência da República decide ou não. No caso de expulsão, o presidente da República simplesmente manda o ato e está expulso. Se eu estou afetado, eu estou prejudicado, eu vou recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, na época, por 8-3, expulsou a Olga Benário Prestes, e não tem nenhuma declaração do Bevilacqua. E foi o autor do Código Civil. E como dizia o doutor Reale, Miguel Reale, hoje eu digo com toda a propriedade, porque o Reale Júnior confirmou, o Código Civil atual é uma atualização do Código do Bevilacqua. E quando eu cheguei na Argentina para estudar, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a legislação para olhar uma espécie de vadimeco de lá, para ver como era. E eu olhando o Código Civil, eu disse, mas que coisa fácil.
parecido demais com o brasileiro. E deixei, nas minhas pesquisas, eu descobri que o Bibelone, que foi o autor da reforma do Código, o Código argentino, foi feito por um brasileiro. Isso não é para implicar com os argentinos, não. Mas quem fez o Código Civil dos argentinos foi um brasileiro, foi o Teixeira de Freitas. Lá na UBA, Universidade de Buenos Aires, eles cultuam muito os nomes. Aqui, a gente termina de sepultar uma pessoa, no outro dia já não sabe mais quem era. Lá não, eles cultuam muito. Tem uma estátua imensa do Teixeira de Freitas, tem El Codificador, o codificador. Então, o Bibelone se inspirou no código do Bevilacqua para corrigir o código de lá, para atualizar o código de lá. Por isso que eu achava tanta semelhança. Este homem, nascido em Viçosa, filho de um padre, tem essa peculiaridade. Ele não tem o outro sobrenome por conta disso. A mãe dele é Martiniana Maria de Jesus. Mas um homem notável, e graças a Deus que esse padre cometeu essa besteira, porque aí nós ganhamos o maior jurista brasileiro e um dos maiores do mundo, membro permanente da Corte Internacional de Haia, coisa que o doutor Rui Barbosa não foi, ele só foi naquela ocasião, o Águia de Haia, mas quem ficou como membro permanente foi o Cláudio Bevilacqua. Vai longe aí, vai longe aí, hein? Vamos lá, para frente, doutor Vitor. Pronto. A patrona da cadeira número 8 é a doutora Dinora Ramos, cuja ocupante é a doutora Hebe Pimentel Gomes Luiz. A cadeira 9, o patrono, doutor Domingos Olímpio, que o ocupante é o doutor Manuel de Castro Carneiro Neto. Cadeira número 10, Farias Brito, o ocupante é o doutor Rômulo Linhares Ferreira Gomes. A cadeira número 11 é o Jerônimo Martiniano de Figueira de Melo, que foi da primeira turma de bacharéis em Direito na Faculdade de Recife, na época. A Faculdade do Norte do Império. A primeira turma. Tinham 2 sobralenses, tinham 2 cearenses, e os 2, por acaso, eram sobralenses, o padre Biapina e ele. E depois os 2 foram professores da faculdade. Em seguida, temos o patrono, o doutor João Capistrano Bandeira de Melo, cujo ocupante é o doutor José Domingues Ferreira da Ponte Neto. A cadeira 3... Esse é o bisavô do Celso Antônio Bandeira de Melo, que foi ministro supremo e é um grande doutrinador, nascido em Sobral. O avô, o bisavô. Vou até entrar em contato com o ministro para dar essa informação. Precisa de mais tempo para contar essas histórias, né? Sim. Nós vamos escrever uma revista da academia com a história de cada patrono, para poder a sociedade saber quem era e por que nós homenageamos. Proporcionou para no mundo direito, jurídico. Rapaz, para o direito era coisa notável, era para ter fundado na Faculdade de Direito do Ceará, era aqui em Sobral na época, pela notabilidade dos seus filhos. Continua, Vitor. A cadeira número 13, o patrono é o doutor João Tomé da Silva, cujo ocupante é o doutor João Alberto Adeodato Júnior. O João Tomé foi professor, ele foi político e foi professor da Faculdade de Recife. É o único sobralense, o único cearense, depois do padre Biapina, que tem uma foto imensa lá na faculdade, uma foto antiga. E ele, por acaso, é o segundo avô, ou o terceiro avô do senador Cid Carvalho, Cid Saboia de Carvalho, que é a família toda sobralense. Então, esse homem também é um homem notável. Tem uma tese interessantíssima dele, porque na época os cursos de direito a gente saía doutor mesmo. O cara tinha que escrever uma tese. Hoje nós escrevemos uma monografia. Naquela época o cara tinha que escrever uma tese. Continue, Vitor. Ok. Cadeira número 14 é o doutor José Austregésilo Rodrigues e Lima, cujo ocupante é a doutora Osvânia Pinto Lima Teixeira. O doutor Austregésilo é da família do bispo e conde de Sobral. Não existe a palavra bispo-conde. Bispo e conde de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota. E ele tem um trabalho interessantíssimo sobre direitos autorais. E a Osvânia se descobriu parenta dele. Estava lá o nome, eu doido para alguém ocupar, porque eu achava um homem notável, mas eu não podia ocupar todas. Nós propusemos 30 nomes para escolher 25. Então, eu fiquei maravilhado em a Osvânia ter aceito, e ela mesmo foi que descobriu o parentesco dele com a dona, ai meu Deus, a mulher lá, a que dá origem à família do Dom José lá em Massapê. Não estou me recordando agora o nome completo da senhora, daqui a pouco eu lembro, é a idade. Então, ele parente direto do Dom José Tupinambá da Frota. Ok. Em seguida, a cadeira número 15, o patrono é o doutor José Euclides Ferreira Gomes Júnior,
ninguém sabe quem é. Né? Não, ninguém sabe Ninguém quem sabe é. quem é. E Homem o notável. ocupante é o Dr. Ivo Ferreira Gomes. Outro que ninguém conhece. A cadeira número 16 é o Dr. José Gerardo Frota Parente, cujo ocupante é o Dr. José Neurimar de Azevedo de Andrade, defensor público aqui da comarca. A cadeira número 17 é o Dr. José Maria Monte Alverne, cujo ocupante é o Dr. Martônio Monte Alverne Barreto Lima. Neto Dele. O Zé Maria Montalverne é só por ser avô do Martoni. Ele foi promotor de justiça, foi vice-presidente da Academia Sobralense, foi secretário da Academia Sobralense e de Letras. E a Academia Sobralense de Letras, de Estudos e Letras. Estou até esquecendo o nome da minha academia inicial, rapaz, ô idade. Então, não é simplesmente por ser o avô do Montalverne, é um homem notável também. Ok. Cadeira número 18 é o Dr. José Saboia de Albuquerque, Dispensa comentários também, cujo ocupante é o Dr. Judicael Sudari de Pinho. Cadeira número 19 é o Dr. Luiz Cruz de Vasconcelos, cujo ocupante é o Dr. José Cordeiro Damasceno. Eu acho que precisa dizer um pouquinho do Dr. Luiz Cruz. Ele nasceu em Granja e foi um dos grandes professores da Faculdade de Direito do Ceará. Homem simples, notável. Às vezes eu ia puxar, eu participo da academia, fundei e participo da Academia Fortalezense de Letras, e o nosso chá é um pouquinho depois do chá da Academia de Retórica, e eu ia mais cedo para encontrar com ele, porque achava notabilíssimo a simplicidade e a sabedoria daquele homem. É nome de um dos principais prédios da OAB Ceará, foi presidente da OAB, e homem que está na galeria dos notáveis. Por isso nós o propusemos, e o doutor Damasceno disse, foi meu professor, eu disse, então é seu patrono. Em seguida, nós temos a cadeira número 20, com a doutora Maria Tomásia Figueira Lima, cujo ocupante é a Vanessa Lopes Vasconcelos, professora e mestre. Temos a cadeira número 21, Padre Biapina, mas nome completo, José Antônio Pereira Maria Biapina, cujo ocupante é o doutor Francisco Damasio de Azevedo II. Olha, o Padre Biapina, se você procurar lá em Recife, é José Antônio Pereira. Maria, ele colocou depois, e Biapina foi um apelido que o pai dele usou durante o período da Confederação do Equador. O Padre Biapina é um santo, um homem notável, mas, digamos, tem aquela história, não sei se posso dizer isso no ar, não é nada antipático, mas o homem deu a carne ao outro e deu os ossos a Deus, mais ou menos isso. E o Padre Biapina, seguramente, 70% da vida dele foi jurídica, o restante é que foi de sacerdócio e santidade. Em seguida, nós temos um outro padre também, na cadeira 22, o Padre Mororó, que é o Gonçalo Inácio de Loyola Albuquerque Melo, cujo ocupante da cadeira é o Dr. Gilberto Alves Feijão. O Padre Mororó, ele foi um revolucionário, Isso. jornalista, e redigiu a ata de independência da República proclamada em Quixeramobim. Estou lembrando até do Jade de Carvalho, que o Jade tem um poema que diz assim: aqui para nós, Quixeramobim, tu estavas no juízo quando de uma canetada só detonaste toda a dinastia Bragantina. Então esse homem foi que redigiu a ata. A cadeira número 23, o patrono é o senador Pompeu, Tomás Pompeu de Souza Brasil, cujo ocupante é o professor Dr. José Teodoro Soares. O senador Pompeu, ele foi sacerdote, nasceu em Santa Quitéria, na época que Santa Quitéria era vinculada a Sobral. Ele tem dupla cidadania, não, dupla naturalidade, que nem o Ademar Mendes Bezerra, que nasceu em Sobral e foi registrado em Guaraciaba, então tem dupla naturalidade. E o senador, ele é formado... Não é o contrário não, né, doutor Ademar? Não é o contrário. Ele explica que não, diz que nasceu aqui na Praça da Sé, onde a avó dele morava. E o pai o levou para Guaraciaba cedo e lá o registrou como guaraciabense. Mas ele aceita as duas cidadanias, as duas naturalidades sem nenhum problema e gosta das duas cidades. E o senador é formado em Direito pela Faculdade de Recife e valeu a pena indicá-lo pelo número de leis que ele produziu, que às vezes é só um nome de rua. Um conselho que eu dou a cada ouvinte: procure saber quem foi o nome da sua rua. Você vai ter surpresas. Pois é, em Sobrante tem Rua Roma, Rua Itália, Rua Espanha, não sei, tem nada a ver. Mas vamos para frente.
A cadeira de número 24 é a patrona, doutor Vigílio de Augusto de Moraes, e o ocupante dela é o doutor Rafael Gomes Viana. E a última cadeira, número 25, da doutora Ieda Frota, ela é a patrona, e o ocupante é o doutor Alexandre Pinto Moreira. Estes são os 25 promotores daqui de Sobral. A professora Ieda Frota, ela não é da área. A professora Ieda, o padre Mororó e a dona Maria Tomásia não são puramente da área jurídica. Mas a professora Ieda foi professora de inúmeros advogados e de uma geração de sobralense. Nada mais justo do que colocá-la. O padre Mororó, um revolucionário, um cara acima da sua geração. E a dona Maria Tomásia, a grande libertadora. É a nossa princesa Isabel de Sobral, a dona Maria Tomásia. Muito legal. Pode seguir, doutor Vitor. Então, hoje à noite, nós vamos dar continuidade aos trabalhos da academia com a posse da diretoria e a posse de todos os membros e a criação simbólica da academia no Teatro São João, hoje às 19h30. E eu passo a palavra ao professor Lira para fazer este convite a toda a sociedade sobralense, a esse marco histórico da nossa cidade hoje. Eu poucas vezes na vida tive consciência de que estava fazendo história. Você me falou da Maria Madalena. No dia que eu propus ao Cícero para a gente fazer Maria Madalena, eu disse: nós vamos fazer história. Quando eu fundei a Academia Fortalezense de Letras, o doutor Juraci riu de mim, o doutor Juraci Magalhães, disse: tu, um menino, fazendo coisa que eu não fiz na vida. Eu disse: graças a Deus, doutor, que estou podendo. E hoje a gente pode fazer história. E eu não acho justo fazer esse convite. Quem assina o primeiro convite é o presidente de honra. Então, com a palavra, o doutor José Inácio. Obrigado, Zé Luiz Lira, como sempre, simplicidade em pessoa. Na verdade, de convidar toda a sociedade sobralense, da região noroeste do estado do Ceará, a se fazer presente hoje no Teatro São João, a partir das 19h30, para esse momento especial da vida de todos nós, esses 25 primeiros imortais, que dará um contributo ainda mais à cultura sobralense. Então, aguardamos a todos e, mais uma vez, aí agradecer aqui o espaço de sempre. Toda vez que eu fico aqui do lado do Zé Luiz Lira é uma aula, acho que você viu aí. Parabéns, Zé Luiz Lira. Gostaria de agradecer ao meu amigo Vitor Vasconcelos, que na hora que a gente precisa estar aqui do lado, doutor Augusto Liberato, né, que sempre liga, cobrando a gente para que as coisas aconteçam. Acadêmico exigente, viu? Acadêmico exigente. Então agradecer aqui o espaço de sempre. E tem uma turma aqui que está conversando com a gente por meio do WhatsApp. Queria aqui mandar um abraço, são policiais federais, advogados e tal. Mandar um abraço para todo mundo aí que está nos ouvindo. O nome da turma da gente são pessoas da nossa época, meus amigos, aí, que graças a Deus hoje a gente é essa união. São os nós da Cuca, que são pessoas notáveis, que se formaram, que hoje estão acompanhando e parabenizando aqui essa belíssima academia. Então, abraçar a todos aí, mais uma vez, obrigados aí pelo espaço. Ok. Agora, o nosso espaço ficou pequeno, professor, querido professor Zé Luiz. Não, mestre. Rapaz, eu achei fantástico o tempo que o Fantástico deu para uma reportagem sobre você na Globo, com cobertura nacional, em rede nacional. Internacional, né? Internacional até, né? A Al Jazeera lá, a TV do Estado Islâmico reproduziu. Foi assim? Foi. Em outra oportunidade, eu gostaria que você viesse aqui, eu já deixo a agenda por sua conta. Pronto. Mediante a sua disponibilidade. Eu queria lhe pedir para a gente esperar a segunda matéria. Pode ser? E a segunda matéria é para quando, homem? É breve, brevíssima. Eu quero esperar logo. É brevíssima, não, porque eu não posso dizer, porque senão eu dou autoridade ao nosso querido amigo Dom Vasconcelos para me excomungar. Nós estamos trabalhando um santo, não vou dizer santo no sentido de ser homem ou mulher. Tem um santo profundamente ligado ao Brasil, que nós vamos revelar em breve. Mas porque a gente tem sigilo canônico. Mas se você quiser, eu venho e falo sobre todo o processo de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena. É porque, por enquanto, eu não posso falar desse santo ou santa que nós estamos trabalhando. Mas que vai ser também uma surpresa grande a todo brasileiro. Tudo totalmente bem. Diferente da pois imagem eu deixo esse espaço para você. Perfeito. E com prioridade até, tá bom? No dia que você quiser, Esse cara é um estudioso, é um cientista, é um conhecedor.
A vaidade dele é livro, é ler, é escrever. É assim. Cada um tem a sua vaidade, né? Mas o dele aqui é ler, é escrever. Meu primeiro carro, quando eu passei no pesquisar. Meu primeiro carro, quando eu passei no vestibular, o papai me deu, disse: tu quer o quê? Tu quer um carro? Nunca aprendeu a dirigir porque não quis, só vive trancado nesse quarto lendo. O papai, quanto é? Ele disse: é tanto. Pô, vamos fazer a sala para minha biblioteca? Porque eu não tenho mais espaço na casa. A casa estava cheia. Eu tenho aproximadamente 5.000 livros. Então nós fizemos um prédiozinho pequeno onde está a minha biblioteca. Já não cabe mais, eu tenho que fazer outra. Então... Não aceitou o carro? Não, para quê? Para quê? Eu tenho táxi, tenho mototáxi. Eu não me incomodo nem um pouco de ir de mototáxi para uma solenidade. Não tenho vergonha disso. Vergonha é roubar. Graças a Deus isso eu nunca fiz. Pode levantar minha lista, minha ficha pregressa todinha que você não encontra. Mas é a vida. Isaías, eu até vou fazer uma confissão que eu vinha pensando no caminho se eu deveria fazer. Eu cheguei em Sobral em 2003, no final do ano. A Raquel de Queiroz era minha madrinha e havia falecido. E eu queria sair um pouco de Fortaleza, porque quem me viu, ou a Raquel morreu. Ou ia para Guaraciaba, era a mesma coisa. Eu vou para Sobral que ninguém me conhece. Pensava, né? Eu fiz o concurso para professor substituto da UVA, não passei no primeiro concurso. Não é uma vergonha dizer isso. Não é uma vergonha dizer que reprovei na 4ª série primária. Então eu vim, não passei. Aí fui embora de novo para Fortaleza. Autoconcurso, eu me inscrevi e passei em 2004. E quando eu cheguei aqui, estava o auge daquela enchente. E eu ouvia seu programa. Eu disse, e depois eu conversei com alguns colegas na universidade, ele disse: esse cara fala para o Sobral. Esse cara é forte. Eu disse: um dia eu vou conhecer o Isaías Nicolau. E como eu conheci o Isaías? Em sala de aula. É verdade. Como meu aluno. É verdade. Nem sabia que era o radialista. Depois foi que me disseram: olha, eu disse: graças, contei essa história. E enfim, hoje eu estou no seu programa, não é? Eu já fui entrevistado por tanta gente por aí, mas é aquela coisa da sobralidade. Eu acho que a minha família de Guaraciaba está vindo toda hoje para cá. Porque eu estou fundando a academia em Sobral. O fortalezense só foi minha mãe. Os outros ninguém foram lá. Para quê? Fortaleza não tem ligação conosco. Sobral é a nossa capital. Então tem essas coisas na vida. E bom também da gente contar, né? Muito legal. Agradeço aos senhores, doutor Zé Inácio. Só mais uma vez agradecer o espaço de sempre e espero todos a partir das 19h30 no Teatro São João. Muito obrigado e Deus abençoe a cada um dos senhores e das senhoras. Doutor Vitor, a palavra final. Bem, só reforçando o convite, queria agradecer o espaço ao colega Isaías Nicolau, ao convite do professor José Luiz Lira e também à função a mim confiada como secretário-geral, que sou eu quem executo o que o professor José Luiz Lira pensa. Chega para mim: Vitor, pensei nisso, o que tu acha? Vamos embora fazer, professor. Se tiver dentro dos nossos limites, a gente faz sem problema nenhum. O professor disse: te vira, mais ou menos isso. É como o juiz fala: expedientes necessários. Então, assim, se vira. Faz. Vou fazer a reunião às 16 horas. Pode deixar, professor, que eu convoco todo mundo. Mais ou menos assim. Então, eu queria agradecer mais uma vez o seu espaço. Coloco a disponibilização toda a academia para a gente poder conversar, trazer outro espaço aqui, fomentar a cultura sobralense e ajudar na divulgação. Você Muito gosta obrigado. de direito penal, Isaías? Eu Mais ou menos. pensei que gostava. Um dia desses vamos fazer um debate nesse sentido na academia e vamos convidá-lo para participar. Pode ser. Perfeito. Pode ser. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado, valeu, a gente se vê. Olha que bate-papo gostoso, rapaz. Show de bola. Valeu. Vamos para a hora certa, lojas Life, são 9h04. Informou Live. Pensou em elegância?